Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual hoje vamos dar continuidade à física clássica. E dentro dessa física clássica a gente vai dar introdução, adoro introduções, à física óptica, a óptica geométrica, que vai trabalhar muito mais essa questão da luz, que é uma coisa muito interessante, gente. Vai por mim, porque casa muito com o que a gente viu em eletromagnetismo. Vocês vão perceber que está muito relacionado depois com a ondulatória. E é uma coisa assim, que está presente no nosso dia a dia, em vários momentos, explica muita coisa. E eu acho uma matéria assim fácil, no sentido de estar muito próximo da nossa realidade e não é tão abstrato quanto as outras matérias que a gente estava vendo até então. Dessa forma, pessoal, não desanima, vamos em frente e é isso, tô feliz. Nessa aula a gente vai dar uma noção de conceitos fundamentais que vamos utilizar, né? Tem que ter em mente até o final dessa matéria de óptica, beleza? Então vamos bem calminho assim, porque é fundamental, né? Então vamos primeiro falar sobre fontes luminosas. A gente pode classificar as fontes luminosas como primárias ou secundárias. Primárias são aquelas que produzem luz própria. Então, o Sol, que é uma estrela, então as outras estrelas também é uma fonte luminosa primária, uma vela, a gente pode até pensar numa lâmpada. E o que é secundário? Secundário é aquilo que não produz luz própria, na verdade está refletindo a luz de uma fonte primária. Então, a Lua, né, ela não emite luz. A gente enxerga ela porque os raios de luz que partem do Sol refletem nela e dela esses raios chegam até nós. Assim também funciona para os outros objetos, por exemplo, aquela rosa, a árvore e assim por diante. Um outro conceito, ainda pensando em fontes luminosas, é que a gente pode classificá-las como pontuais ou extensas. E isso vai depender muito do nosso referencial. Como assim? Por exemplo, dependendo do que o exercício pede ou da situação mesmo, a gente pode considerar um ponto de luz, entende? Pensar num único feixe partindo. Por exemplo, a gente pega esse exemplo em que a gente está considerando como uma luz pontiforme. Por mais que seja uma lâmpada, vai sair aqui e vai criar aqui essa sombra. Já quando a gente pensa em fontes luminosas extensas, é que o comprimento, né, dessa fonte luminosa, ela importa. E mesmo, às vezes pode ser o mesmo objeto, mas dependendo da dimensão, da situação, a gente vai considerar de outra forma. E aí, percebam que quando a gente pensa em uma fonte de luz extensa, além da sombra que é criada, né, a gente cria penumbras. Como assim penumbras? A sombra é criada, né, quando esses dois extremos passam aqui pelo objeto dos dois extremos. E... Eita. Como assim? Percebam que quando a gente considera aqui como um ponto, a partir desse ponto a gente vai passar duas retas que vão estar passando pelas extremidades desse objeto, correto? Quando a gente pensa em uma fonte de luz extensa, a gente vai considerar dois pontos. Quais são esses dois pontos? Os dois extremos dessa fonte extensa, né? Que ela tem comprimento que é considerável. Então, a partir de cada um desses dois pontos aqui, a gente vai passar duas retas que vão estar passando pelos extremos do nosso objeto. Então, pegando esse ponto que está mais abaixo, percebam que passou aqui retinho, esse bem retinho aqui embaixo, e um dos pontos extremos do objeto, e ainda continuo nesse ponto aqui embaixo, passei nesse extremo aqui, que vem até aqui, do nosso objeto. E assim vai ser para esse outro ponto aqui mais em cima na vela. Vai passar num extremo, a parte mais de cima do objeto e a parte mais embaixo. O que acontece? É até onde esses raios de luz estão passando. Percebam que nesse momento, aqui, bem no centro, a gente cria uma penumbra, porque não está
chegando nenhuma luz aqui, nesse centrão. Já nesses espaços, uma parte de luz chega aqui por conta da extremidade e aqui uma outra penumbra. E isso daqui, essa madeira, é o anteparo. Anteparo é uma superfície de projeção. Quando a gente pensa em feixes de luz, a gente pode pensar em 3 possibilidades. Ou vai estar sendo paralelo, né? Quando a gente pensa numa lanterna, pode ser convergente, ou seja, eles estão indo em direção a um objeto, por exemplo, eles estão convergindo, eles estão afunilando, ou divergente, eles estão abrindo, assim. Acho que pelo próprio termo fica mais claro isso. Um outro conceito são os meios, né? Então a gente tem 3 tipos de meios: os transparentes, os translúcidos e os opacos. Nos transparentes a gente consegue enxergar o que tem atrás, porque os feixes de luz passam de modo reto e chegam até os olhos do observador. O translúcido, os feixes de luz até passam, só que eles ficam distorcidos, por isso que a gente não enxerga tão bem essa imagem aqui do planeta. Já o opaco, os feixes de luz não passam. Aqui fica bem mais claro como que os feixes de luz estão se comportando e como estão se comportando esses 3 tipos de meios e o que a gente acaba enxergando ou não. Bom, agora pensando nos fenômenos ópticos, né? O que pode acontecer? Um dos primeiros é a reflexão, que ela pode ser regular ou difusa. Eu não coloquei aqui em cima, né? Regular ou difusa. Perdão. Mas o que acontece? Na regular, a luz está incidindo sobre uma superfície e está voltando no mesmo meio de um modo regular. Como assim? O ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo de reflexão. Percebam que ele volta assim retinho, tudo bonitinho. Já o difuso, pelo fato da superfície ser rugosa, ter essas deformações, a luz volta dessa maneira e aí isso acaba até tendo uma distorção na imagem que a gente estaria vendo, né? Então, o exemplo de uma reflexão regular é o que ocorre no seu espelho, que é uma coisa toda bonitinha, polida. Já uma reflexão difusa, a gente pode pensar um material que tá rugoso, não tão bem polido. Não sei. Agora eu não sei pensar um exemplo. Mas no caso o que acontece é que a luz fica toda assim distorcida. Um outro fenômeno óptico que a gente pode ter é a refração. O que é isso? A refração é um fenômeno em que a luz passa de um meio para outro meio. Uma consequência disso é que a gente vai ver essa leve distorção. Percebam que no lápis, né? Pelo fato da luz estar passando por outro meio, e a partir do momento que ela está passando por outro meio tem uma outra velocidade, parece que o lápis está quebrado, né? Porque até aqui a gente vê o lápis de uma forma que já está meio distorcido. Necessariamente, quando ocorre refração, tem que ter essa distorção aqui, esse desvio? Não necessariamente. A ideia da refração é a luz passando de um meio para o outro. Pode ou não ter essa distorção. E aí a gente vai ver uma aula só de refração. Um outro fenômeno óptico é a absorção. No caso, quando a luz chega em um meio, ela nem reflete nem refrata, né? Nesse caso, a luz começa a ser absorvida. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente pensa na fotossíntese, né? Que a luz está sendo absorvida ali e ocorre, então, a produção de energia na forma de glicose para aquelas plantas. Não glicose, Jesus. Meu Deus. Pode ser glicose, sacarose, depende. E aí depois vira amido, né? Nossa, meu Deus. Mas enfim, voltando aqui, volta. Sai da biologia e volta aqui. Esse é um exemplo de absorção. Então,
no caso da planta, ela tá absorvendo, né, todo o espectro de luz, exceto a cor que é aquela planta. Então, se ela for verde, o verde está sendo refletido. Quando a gente tem uma roupa preta, né, toda a luz está sendo absorvida e a gente não está refletindo. Então, aqui fica um pouco mais claro. Aqui ela fazendo a fotossíntese tá absorvendo todo esse espectro aqui de luz, só que tá refletindo o verde. No caso das rosinhas, né, tá refletindo o vermelho. Então, numa superfície branca, tá tendo reflexão de todos os comprimentos de luz. Na superfície preta, tá absorvendo tudo, não tá tendo reflexão. E aí, aqui, um exemplo de uma superfície vermelha, ocorre a reflexão da luz vermelha, enquanto todas as outras luzes, outras cores, né, elas estão sendo absorvidas. Não sei se vocês já fizeram um experimento em que numa folha de papel vocês pintam todas as cores do arco-íris. E aí, quando vocês colocam um lápis no meio dessa folha, né, que ela vai ficar tipo um disco, tipo uma pizza, e vocês começam a girar muito rápido essa folha. Gira tão rápido que a partir de um momento vocês começam a enxergar branco ao invés das cores assim da pizzazinha. E aí explica, né, que essa luz branca na verdade é mistura de todas essas cores aqui. E aqui mais uma imagem mostrando. O interessante dessa daqui, além dessas, objeto azul refletiu o azul, absorveu os outros. O objeto vermelho absorveu os outros e refletiu o vermelho, preto absorveu todas. O que acontece então se eu tiver uma superfície branca e jogar a cor, uma luz que tenha só uma única cor, né? No caso aqui foi o vermelho. Vai refletir somente o vermelho, certo? A partir dessas noções, né, de feixe de luz, de fonte de luz, de meios, de eventos, de fenômenos, vamos fazer os exercícios para ver o que a gente compreendeu dessa aula. Então, considere as seguintes afirmativas. 1. Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente. Sim. 1 está correta. 2. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa luz, e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia. Não, acontece que no translúcido a luz passa, só que de uma forma irregular, né? Então, aquele vidro fosco, aqui, é uma coisa translúcida. 3. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Então, essa definição aqui seria para os meios translúcidos, porque a luz nem passa por eles, entende? Então, a gente só fica com a alternativa, com a afirmativa 1, que é a alternativa A. Aqui, nessa parte do 2, que fala que esses meios absorvem e refletem essa luz, e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia. Isso explica o fato de quando a gente coloca a roupa preta, né, no calor, parece que o calor é muito mais intenso do que se eu usasse uma roupa branca, que entre aspas, como nossa mãe e vó fala, é mais fresquinho e tal. Então, é porque a partir do momento que está absorvendo essa luz, é transformada em outra forma de energia, né, que pode ser energia térmica. Enquanto que quando estou refletindo tudo, não estou tendo essa transformação de energia, por isso que é mais, entre aspas, fresquinho. Isso fica bem claro, por exemplo, você andar naquele asfalto quente de piche preto, né? Que a temperatura ali começa a ser muito mais alta do que, sei lá, em um gramado. Porque lá tá tendo toda a absorção dos raios de luz. Vamos para o próximo exercício. Uma bandeira do Brasil que se encontra numa sala escura é iluminada com uma luz monocromática de cor azul. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras da faixa central e pelo círculo são respectivamente... Bom,
Se está sendo iluminado por uma luz monocromática, né? Então, nas cores que não for azul, vai estar ocorrendo absorção, enquanto que na parte que for azul dessa bandeira vai estar refletindo. Eu achei bem interessante, ainda mais que esse ano de Olimpíadas, né? Tem muita bandeirinha nesse jogo aí, enfim. Vamos lá. Então, a única parte azul, né, dessa bandeira é o círculo. O restante não tem cor azul. As letras da faixa central não são pretas, nem são azuis. É verde. Então, a gente vai ficar vendo preto, preto, preto e azul. Que é a alternativa C. Na parte verde vai estar absorvendo, na parte amarela vai estar absorvendo, na parte verde, né, que são as letras, vai estar absorvendo. Então, a gente vê o preto, preto, preto. E na parte que é azul, né, que é aquele círculo, a gente vai ver o azul que está sendo refletido, essa luz monocromática azul. Próximo exercício. A figura ilustra fora de escala a ocorrência de um eclipse de Sol em determinada região do planeta Terra. Ou seja, quando o Sol, entre aspas, some e a luz, porque a Lua entra na frente. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando respectivamente como fonte de luz, o Sol fonte de luz, anteparo, que é a Terra, e o obstáculo, que é a Lua. Para que possamos presenciar uma eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja na fase, para a gente conseguir tampar toda... Não tampar, né? Mas impedir que os raios de sol cheguem à Terra, ou seja, que a gente deixe de ver o Sol, é preciso que a Lua cubra todo esse Sol. E aí, para ela cobrir, ela tem que estar inteirona, entendem? Então, pra gente ver, a Lua tem que estar numa fase que ela tá totalmente redonda. Então, vocês têm que saber a parte de todas essas fases de Lua. E no caso, vai ser a Lua cheia, né? Eu não sei se vocês se recordam das fases da Lua, mas no caso da nova não vai ser a minguante nem a crescente, que elas estão pela metade. A nova, basicamente, a gente não vê. E a cheia que ela tá redondona, bonitona, tampando todo o Sol. Então, a alternativa C, esse exercício. E por hoje era isso, pessoal. Os conceitos fundamentais. Na próxima aula a gente vai dar uma introdução melhor. Não uma introdução melhor, né? Dar continuidade a esse conteúdo. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.